nos Estados Unidos, tem outros em outros lugares da Europa, etc., para poder oferecer isso da melhor forma e esse benefício realmente chegar ao nosso usuário. Todo o desenvolvimento do Opera, do browser, a manutenção desses servidores, tudo isso custa muito dinheiro. Uhum. Como é que vocês... porque o usuário pode ir lá e baixar o Opera gratuitamente, fazer o download, como todos os navegadores. Como é que a empresa arruma dinheiro para pagar suas contas? De onde vem a receita de vocês? Sim, essa é uma pergunta até que pela minha experiência em palestras antes já feitas no Brasil, pelo contato com os fãs, etc., é uma pergunta sempre que sempre bate. O pessoal fala, olha, os produtos de vocês, né, vocês dão o Opera no computador, no celular, etc., são de graça. Como é que vocês fazem dinheiro? Porque no final das contas, todo mundo precisa pagar as contas no final do mês. Claro. Então, o que a gente explica é que o nosso modelo de negócios, ele é um pouco diferente. Ele tem algumas coisas que outros browsers também vão ter, mas ele tem uma variedade pelo nosso formato. O que acontece? No lado do desktop, do computador de casa, de onde vem uma grande parte das nossas receitas, é através dos mecanismos de busca. Então você tem as buscas que são integradas no próprio navegador, que a gente ganha um percentual sobre cada vez que o usuário faz uma busca ali, um percentual daquilo vai para a gente por redirecionamento de tráfego. Então, é a mesma coisa que você ter um link no seu site, um banner, e a pessoa clica ali, você está redirecionando o tráfego, as pessoas que estão no seu site estão indo para lá, então você recebe aquilo pela referência. Mas tem um outro lado que é muito forte para a gente, que é o que no mundo dos negócios chamam de B2B, né, de negócio para negócios, de empresa para empresa. Que a gente, por exemplo, quando faz um browser para um videogame, que a gente tem, por exemplo, no Nintendo Wii, esse browser, a Nintendo está pagando para a gente, falando, olha, a gente sabe que vocês têm expertise nesse mercado, que vocês realmente têm essa liderança, sabem atravessar diversas plataformas, então precisamos da ajuda de vocês, know-how de vocês, para fazer um browser para a gente. Então a gente faz isso para grandes operadoras pelo mundo, a gente faz para grandes fabricantes de diversos dispositivos. Então a gente falou, por exemplo, do exemplo da picape. Para poder fazer esse browser, a gente tem que tudo é baseado no mesmo núcleo, né? No mesmo motor do desktop, a gente puxa ele para diversos dispositivos. Então, por isso a gente também pode garantir, em muitos desses casos, que a gente tem uma compatibilidade nesses diferentes dispositivos. Qual que é o diferencial do navegador Opera em relação aos outros navegadores, além dessa questão de estar em diferentes dispositivos, mas falando um pouquinho da questão dos computadores. Uhum. Qual que é a característica do navegador Opera? Porque cada navegador tem suas próprias características, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Qual que é o ponto forte do Opera para os computadores? Eu diria que se tivesse que resumir em uma palavra, primeiro eu diria inovação. Então, vários dos recursos que a gente vê hoje em dia em vários browsers que já viraram padrão, se a gente fala anos atrás, quando eu falava eu quero ver uma página, quero ver outra, tinha que ser por janelas. Hoje em dia você usa os tabs ou abas, como as pessoas preferem chamar, que já virou padrão, todos os browsers têm. Mas nós, entre os grandes browsers, nós fomos os primeiros a lançar isso. E a gente, então, acredita muito, e a gente vê isso pela própria comunidade, que muitas das pessoas que usam o Opera é porque elas gostam de estar à frente, gostam de saber o que vai ser o próximo passo da tecnologia. Então a gente lançou, eu disse, por exemplo, do Opera Turbo, que é algo, de repente, a pessoa que pensa, não, eu não preciso disso porque eu tenho internet banda larga já em casa, então não preciso disso, etc. Mas ao mesmo tempo, ela, se for no computador, no laptop dela, de repente é algo que ela vai precisar quando ela for para outro lugar. E a gente tem da mais recente inovação, que inclusive essa visita agora no Brasil é bastante relacionada a isso, que a gente vai dar palestra sobre isso, é o Opera Unite, que está tendo uma aceitação bastante legal, a gente está bastante feliz com isso, sendo que é um produto que ainda está... a primeira repercussão que deu foi quando a gente lançou na fase alpha, que a gente chama de labs ainda. Então foi a primeira espiada, agora a gente está em fase beta, ainda não chegou na fase final, mas é um recurso novo que realmente oferece um novo caminho para a internet.
Porque o Opera Unite ele é colocar um servidor dentro do browser. Então, seu browser não é só consumidor, mas seu browser agora também ele é fornecedor para a internet. Então, você pode colocar o seu conteúdo do seu computador diretamente disponível para todos na internet, só para você mesmo em diferentes dispositivos, ou para os seus amigos. Então, a gente sempre tenta focar no que a gente pode fazer de diferente. O que a gente tem de... Qual é o próximo passo na internet? A gente está sempre focado em vamos oferecer esse primeiro passo. Vamos oferecer aos nossos usuários, que a gente sabe que eles são pessoas que gostam de inovação. Então a gente quer que as pessoas que gostam de inovação estejam com a gente, porque uma das coisas mais fortes que a gente realmente percebe quando as pessoas falam do Opera, etc., é que geralmente eles falam é a empresa inovadora. Então não só, como a gente já falou, da empresa como um todo, de levar vários dispositivos, então ser inovador nesse sentido, mas nosso browser no computador, ele oferece os recursos, geralmente ele oferece os recursos antes dos outros. Você falou que assim, o Opera Unite ele transforma, né, o meu browser, que hoje só traz informação, eu posso passar a mandar informação para a internet. Né? Mas como é que funciona isso? Aí o meu computador vira um servidor de internet? É mais ou menos isso? Sim, é mais ou menos isso. Assim, de uma forma simplificada, é isso. O que acontece? Existiam várias formas de você poder ser um servidor de conteúdo no seu computador. Mas eram formas que requerem muito mais noção técnica. Você precisa realmente saber pegar um software específico para isso, somar com o outro, etc., para finalmente conseguir oferecer aquele conteúdo. O que a gente oferece é diretamente no seu navegador, que é o programa que hoje em dia é o mais utilizado, né, não só na internet, mas assim, no computador. As pessoas, a primeira coisa que fazem, eu já tive, abrir o browser. A minha experiência de ficar sem internet em casa um tempo é bastante, quase hoje em dia, quase até enlouquecedora. Mas, então a primeira coisa que você faz é abrir o navegador, você abre o browser, ok. Então, essa é a sua janela para o mundo. Então, vamos usar esse mesmo navegador para servir, para fazer esse papel de servidor. Então, como que isso funciona? Ele é uma plataforma. Existem aplicativos que você pode baixar, que você pode criar, inclusive, usando só padrões básicos, como usando JavaScript, usando CSS, usando HTML. Você pode fazer um aplicativo que vai, por exemplo, ser um player de música no seu computador, oferecendo para outros. E um exemplo que a gente tem, que a gente até demonstra, que a gente falou com um fã nosso, avisou disso, que eu não tinha em casa, mas que você tem videogames que você tem já browser. Então ele falou, olha, eu estava em casa, peguei a minha pasta de músicas e disponibilizei para poder ouvir pegando da televisão. Então o computador dele está no quarto, com todas as músicas dele, mas ele quer botar na sala de estar, porque está com amigos ali, etc. Não quer ser um desktop e não vai levar até lá. Então ele falou, olha, eu coloquei direto, o videogame pôde me mostrar isso. Eu quero mostrar as fotos da última viagem, etc. E colocou lá. Então, usando esses aplicativos web. Então, você faz um aplicativo web e coloca direto ali. O que eu acho bastante interessante nesse formato é que ele não está indo para a famosa nuvem que a gente tem hoje em dia. Então, ele é você pega suas fotos, você está compartilhando diretamente do seu computador com outra pessoa. Então, você não faz nenhum upload para nenhum servidor. Então, você simplesmente disponibiliza. Então, você imagina, se a pessoa tem 10 GB de música, 10 GB de fotos, ele pode disponibilizar aquilo em 10 segundos. É claro, para realmente chegar no computador do outro e ele poder baixar aquilo, vai depender da conexão de cada um, então não vai demorar os 10 segundos. Mas o processo é assim fácil. Você fala, olha, todas as fotos que estão nessa pasta, eu quero disponibilizar elas para os meus amigos. Você pega aquele link, envia para o seu amigo, e ele vai lá, vai ver primeiro as miniaturas, etc. E só vai realmente puxar as fotos que ele quiser. Então ele não precisa, de repente, baixar um arquivo inteiro zip ou ir para um servidor de outra pessoa e tá uma coisa aberta, como no Orkut, no Facebook, numa rede social, que todo mundo pode acessar e ver. Então, às vezes, né, o pessoal viaja, faz alguma coisa, né, tem aquelas fotos um pouco mais constrangedoras, aquela festa de não sei o quê. Você primeiro passa para os seus amigos, você fala, olha, posso publicar depois?